Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à epístola de Tiago. O autor dessa epístola, Tiago, é o irmão do Senhor. Não é o mesmo Tiago que vivia no grupo entre os discípulos Pedro, Tiago e João, quando sempre cita os amigos mais chegados de Jesus. Esse é o irmão do Senhor. No início do ministério de Jesus, a Bíblia diz que os irmãos do Senhor, que na verdade, inclusive, ela cita os nomes deles, irmãos físicos de Jesus, filhos de José e Maria, eles não creram em Jesus, mas depois eles se tornam um dos líderes da igreja, muito respeitado, inclusive, na igreja de Jerusalém. O próprio Paulo chegou a encontrar com Tiago e ele diz: não encontrei nenhum outro apóstolo a não ser Pedro, e depois ele cita, e Tiago, o irmão do Senhor. Tiago foi um dos primeiros, inclusive, a ser morto. Ele foi martirizado por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele presidiu o concílio da igreja em Atos 15, que está lá narrado. Ele era muito importante já na igreja, não porque era irmão de Jesus, mas com certeza porque depois de que se converteu, que entendeu que o seu irmão, que ele considerava irmão físico, era realmente o próprio Deus, ele se tornou um servo, um valoroso servo. A data da epístola, ela é uma das primeiras, se não a primeira de todo o Novo Testamento. Lembre-se que nós falamos de Gálatas como sendo uma das primeiras de Paulo, mas Tiago é provavelmente a primeira epístola de todo o Novo Testamento. Reflete uma igreja ainda totalmente judaica, ou tipicamente judaica, uma organização muito simples. Não é feita nenhuma menção ainda a algumas controvérsias que haviam depois, por exemplo, com relação à circuncisão dos gentios. E a palavra sinagoga é usada para denominar o local de reunião da igreja. Então, provavelmente, Tiago escreveu sua carta quando os cristãos ainda gozavam de certa liberdade, né? Porque a verdade é que os cristãos começam frequentando as próprias sinagogas, eles eram judeus. E aí, quando os judeus percebem que o movimento está crescendo cristão e que eles adoravam a Jesus, porque eles pararam de ir no sábado para não criar controvérsia com os judeus, começaram a ir nos domingos, mas ainda na sinagoga. Então aí os judeus começam a perseguir os cristãos e há um rompimento. Inicialmente a igreja funcionava no mesmo local. O fato é que essa epístola ela reflete muito no começo ainda o entendimento, a necessidade dos cristãos tomarem uma decisão junto a Cristo. E é importante pensar sobre isso. Por quê? Porque ela também foi escrita para judeus que, em face da perseguição, começaram a se dispersar. Mas ela traz uma vida prática muito forte. Tiago vai dizer, olha, primeira coisa que ele vai orientar já sobre a perseverança na provação, e ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ele dá essa sabedoria. Depois ele vai falar sobre a questão da tentação que nós sofremos e da provação, dizendo, olha, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois ele vai dizer, aquele que pratica e não se... tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e depois se esquece. Ou seja, ele vai dizer, aquele que pratica, que é fiel. Não adianta ser fiel só de boca. Eu tenho que viver aquilo que eu falo. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. E ele vai, inclusive, de uma forma muito prática, ele diz, se alguém supõe ser religioso, então refreia a língua e vá cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. O amor e o perdão de Deus que você recebe de forma tão liberal do próprio Senhor tem que alcançar as outras pessoas, tem que impactar, tem que fazer diferença na vida das pessoas. Depois ele vai dizer, olha, por exemplo, se alguém disser, olha, estou com fome, ou estou precisando de roupa, ou estou precisando de alguma ajuda, e você dizer, vá em paz, Deus te abençoe, e não fizer nada por essa pessoa, Tiago vai dizer, o que isso adianta? Tiago vai enfatizar, a fé sem obras é morta. Lembre-se, Paulo disse que não é pelas obras, é pela fé. Tiago agora vai dizer que a fé sem obras é morta. Eles não são contraditórios. Paulo diz das obras enquanto escada
para tentar alcançar a salvação, como se boas obras me tornasse apto a me salvar. Não é possível, é somente pela fé. Somos justificados pela fé. Tiago não está dizendo sobre isso, Paulo falava sobre isso. Tiago está dizendo, uma vez que você já crê, uma vez que você foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que você manifestou a fé salvífica, ou seja, houve conversão, houve fé e arrependimento, então não é para ficar parado, é para que você produza agora boas obras, é para que você viva para aquele que te chamou, é para que você tenha uma fé que dê frutos, uma fé verdadeira, uma fé que é possível as outras pessoas dizer, nossa, aquele ali mudou, nossa, aquele ali vive de uma forma diferente, por que será que ele é assim? Ah, que bênção, quando alguém chega pra gente e fala, você é crente, não é? O seu jeito de ser, a sua alegria. Uma das coisas que eu mais sofri nessa minha caminhada é que, principalmente trabalhando no banco, por 2 vezes, aliás, deixa eu confessar para vocês, as 2 piores pessoas com quem eu trabalhei, piores não no sentido de que eram pessoas ruins, mas não tem como julgar as pessoas se é boa ou ruim, porque elas têm a vida delas e a gente tentou ajudar todo mundo, mas as 2 piores pessoas de lidar, as 2 pessoas mais difíceis, as 2 piores pessoas no sentido de estarem o tempo todo para baixo, nunca tinham nada de bom para falar, estavam sempre de cara feia, ah, meu Deus, que uma choradeira, tudo estava ruim, tudo que você pedia era de má vontade, eram péssimas profissionais, as duas depois eu descobri que diziam que eram crentes, e da minha igreja, não da minha que eu frequentava, mas da mesma denominação, batista. Então, aquilo me machucou de um jeito, porque eu fiquei pensando, Senhor, jamais eu acreditaria que essas 2 eram crentes. Como será que as pessoas têm me visto por aí? Como será que o meu testemunho também está? E eu falei, olha, preciso mudar. Talvez eu esteja assustando tanto algumas pessoas quanto aquelas 2 pessoas me assustaram quando disseram que eram batistas. Que vergonha que eu fiquei. Que vergonha. Eu, sendo um pastor, não conseguia lidar com elas. E elas sabiam que eu era pastor. Quando eu descobri que eram crentes, foi uma tristeza. Porque, infelizmente, o que a Bíblia nos diz é que pelo fruto você conhece a árvore. E não adianta, se você vai numa árvore e tem laranja, no outro dia você vai na árvore e tem laranja, no terceiro dia você vai na árvore e tem laranja, será que você vai ficar pensando, será que é uma macieira? Será que é um pé de abacate? Não, é um pé de laranja, é uma laranjeira. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Tiago está dizendo exatamente isso, olha, a vida que você diz ter, a vida que você quer ter, a vida que você tem desejo de viver aos pés de Jesus, ela precisa passar da boca. Inclusive ele vai dizer, precisa inclusive refrear a língua. Ele chega a dizer que a língua, ela é como uma fagulha que pode incendiar uma grande floresta. Ele chega a dizer, olha, um grande navio, ele é comandado por um pequeno leme. Assim também é a língua. Ela é uma fera que está guardada entre jaulas, que são os dentes. Por quê? Porque como nós podemos viver falando mal, criticando, fazendo fofoca? Olha, se você tem tido algum desses problemas, você não é pior do que eu, você não é pior do que as outras pessoas. Você precisa entregar para Jesus e pedir a Jesus que transforme a sua vida. Todos nós temos falhas, todos nós temos fraquezas. Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado por aquilo que você é fraco. Satanás vai tentar você no seu ponto fraco e ele conhece. Então, precisamos estar vigilantes. Depois ele vai dar algumas orientações práticas para a vida sobre a questão das riquezas, sobre a questão das contendas, sobre a necessidade da paciência, sobre a questão de não jurar. Tem gente que, eu juro por Deus. Não existe isso. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Qualquer coisa que proceda disso, se você precisa ficar se explicando, cuidado. Procede do maligno. Então, a nossa conduta, ela fala muito alto aos olhos do Senhor. Tiago diz, meus irmãos, assim também a fé, se não tiver obras,
por si só é morta. E olha o alerta que eu queria deixar para você. Nós estamos falando sobre o amor e perdão de Deus. Tiago está dizendo de uma forma prática: exercite esse amor e perdão que você recebeu para com as outras pessoas, porque você recebeu de Deus. E tem muita gente dizendo: não, mas eu creio em Deus, já está bom. Olha o que Tiago diz, é muito sério. Ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Alguém pode dizer: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, ou seja, pelos frutos. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, Tiago está dizendo aqui: saber que Deus existe, saber que Deus está no céu, é atribuir a Deus um Deus distante, isso não salva. Ter uma consciência, não, eu creio em Deus, isso não salva. Você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você precisa entregar sua vida a Ele, você precisa pedir, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e pedir a Jesus e falar: Senhor, eu sou pecador, sozinho eu não consigo. Fé, a fé que salva, a fé que vence o mundo, que a carta de João vai dizer, é a fé onde você deposita o controle, a direção, o peso, tudo você entrega para Jesus e fala: agora é com o Senhor, eu não consigo. É essa fé. E é a mais difícil, porque muitas vezes nós tentamos merecer, tentamos fazer. Eu vejo muita gente dizendo: pastor, quando eu melhorar, quando eu vencer o vício do cigarro ou da bebida, quando eu for mais velho, olha, cuidado. Satanás pode estar usando várias coisas para te afastar do Senhor, e basta um momento para que finalmente acabe o seu tempo e você não possa mais tomar a sua decisão. É uma decisão de vida ou morte, é uma decisão que faz toda a diferença. Na verdade, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te justifique. Por fim, Tiago termina o seu livro dizendo: a oração da fé salvará o enfermo. Muito pode a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, eu quero orar por você. Tenho irmãos na igreja que podem orar por você. E você mesmo não precisa de ninguém. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Estamos livres o acesso a Deus. Diga aí onde você está, fale com Ele. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas decoradas, não precisa de repetições, orar 1000 vezes a mesma coisa. Diga para o Senhor o que está no seu coração. Convide Ele, fala: Senhor, vem morar no meu coração. Eu entrego para o Senhor a minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que o seu coração vai queimar de alegria e que você vai sentir a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo, porque Jesus está disponível. Ele morreu de braços abertos, mas Ele ressuscitou. Morreu de braços abertos para você saber que nada estaria entre você e Ele. E Ele ressuscitou para você saber que um dia Ele voltará para te buscar, mas que Ele continua vivo, operante, e o seu Espírito Santo está conosco, e nós não estamos sozinhos. Ele não desistiu de você, Ele foi até o fim por você, Ele pagou o preço por você. Viva para Ele. Que Deus te abençoe, que você possa entender a mensagem de Jesus e entregar a sua vida a Ele. Faça a decisão que vai mudar pela eternidade a sua história. Que Deus te abençoe. Amém.